Portanto, bem-vindos ao webinar 9 de 9 da Code Week. E hoje vamos ter aqui o nosso palestrante Marco Bento, que eu vou deixar introduzir-se em 2 ou 3 minutos. Mas primeiro, só para relembrar aos professores que têm estado a fazer as fichas connosco, isto vai continuar a decorrer, portanto, o envio das fichas vai ser até dia 31 de outubro. Não se esqueçam, só porque os webinars da Code Week terminam hoje, não quer dizer que este concurso termina. Portanto, tem até dia 31 de outubro para entregar as fotos das vossas fichas e, como já sabemos, podem ganhar um tablet para utilização escolar. Podem enviar as fichas todas para a semana ou enviar semanalmente, como muitos de vocês já têm feito. E nós vamos anunciar os nossos vencedores até dia 15 de novembro nas redes sociais e no nosso website. Sem atrasar mais, aqui o nosso webinar, dou a palavra ao Marco. Marco, obrigada pela disponibilidade e pelo teu tempo para vir falar connosco. Eu que te agradeço. Força, passo a palavra. Ok. Eu primeiro vou desejar as melhoras, que é para ficar gravado. E, Obrigada. quero agradecer ao Bu, quero agradecer-vos por me terem convidado, embora sendo o último, vocês ficam aqui numa situação mais delicada porque vão gramar comigo, quer dizer, é triste, podiam acabar melhor e têm essa infelicidade. Eu vou partilhar convosco aqui algumas ideias. Eu sou investigador em tecnologia educativa, ligado a várias escolas, mas a minha escola acaba por ser a Escola Superior de Educação de Coimbra, embora, enfim, faço muita coisa. Mas isso, como é pesquisável, eu vou queimar essa etapa, está bem? Seja com IA ou sem IA, provavelmente encontrarão mais informação se assim entenderem. Pronto, eu trago-vos aqui uma, uma problemática. Não é só aquilo que vos proponho para esta hora, não é tanto, mas sensivelmente será uma viagem do digital e da IA na educação, mas sempre andando aqui nesta dicotomia entre o céu e o inferno, não é? Porque na verdade andamos aqui um bocadinho não sabemos muito bem se nos sentimos bem, se nos sentimos mal, qual é o posicionamento que devemos ter com a questão do digital. Portanto, eu vou começar por fazer aqui algum contexto mais do digital e algumas provocações, para tentar depois ter algumas questões no final. Depois, a ideia é falarmos um pouco mais em específico da questão da inteligência artificial e depois deixar-vos pelo menos algumas dicas na parte final para uma boa utilização da IA, e nomeadamente até na construção do bom prompt, até com alguns exemplos. Ora, nós estamos mais ou menos nesta fase, não é? Uma fase em que, não sei se já se aperceberam, que não é uma fase diferente, mas o mundo não para. E nós estamos à espera e gostaríamos muito que ele parasse, às vezes, não é? Para conseguirmos compreendê-lo. Ainda por cima ele agora parece que não para e parece que anda mais rápido. Pelo menos é o que dizem alguns mitos, não é? Que o tempo está a ser muito mais rápido do que aquilo que era normal. Já não é 24 horas, pelos vistos, segundo consta. O que é curioso é que, quando vocês olham para este tipo de informação, as notificações não esperam, o que significa que nós estamos aprisionados de alguma forma ao digital. O facto de nós sabermos que as crianças estão cerca de 6 a 8 horas por dia dentro de ecrãs, que também é verdade, e quando eu coloco aqui ecrãs, estou a colocar todos os ecrãs. A televisão é um ecrã e dificilmente está dentro de uma escola, não é? Portanto, assim como os telemóveis já agora, também não estão dentro da escola e as crianças continuam a usar as 6 e 8 horas por dia, portanto, e não foi por se ter proibido dentro das escolas. Portanto, a questão é que nós estamos com um problema, que não é um problema de tecnologia, é um problema de ausência da presença humana. E por isso é que, se calhar, os miúdos estão muito ligados ao digital, porque se calhar têm menos presença daquilo que nós precisaríamos, em termos daquilo que é a nossa presença humana. Estou a falar essencialmente até fora da escola. Depois, o,
o impacto emocional que isso traz nos dias de hoje. Aliás, vocês veem isso até com o pós-pandemia e algumas debilidades que vieram desde essa altura. Não é? Nós vamos perdendo, se estivermos com menos contacto social, perdemos relação de empatia, a espera, já pararam que hoje tudo é muito imediato, e não gostamos de ter as crianças com tédio, que é uma coisa muito engraçada, não é? O José Tolentino Mendonça tem esta frase, que eu acho uma frase muito interessante: o tédio é o berço da criatividade. Ou seja, nós precisamos ter algum tédio, porque é desse tédio que nos nasce a ideia de fazer alguma coisa. E nós tentamos completar, seja na escola, dando tarefas aos miúdos, sistematicamente, seja em casa, ocupando-nos com alguma coisa, porque parece que não podem estar sem fazer nada. E isso de facto destrói isso é que destrói a criatividade. Depois a questão também do impacto social que nós temos hoje, que é o facto de nós, na verdade, temos um exagero grande, essencialmente até naquilo que diz respeito às redes sociais. Portanto, quando falamos de ecrãs, acho que devemos separar um bocadinho aquilo que são as redes sociais do outro tipo de ecrãs que nós temos disponíveis. E provavelmente as redes sociais não deviam estar disponíveis para crianças, até porque legalmente não deviam aceder, mas se acedem é porque alguém lhes permite aceder. E esse alguém é o famoso adulto que é muito responsável. Depois, eu quero agora levar isto um bocadinho para dentro da escola, e onde é que a escola aqui entra neste contexto, porque nós julgamos que, na verdade, tudo isto advém de um exagero ou do facto de existir digital. A questão é que mitos como este, como os terraplanismos ou outros parecidos, o digital tem promovido algumas destas ideias que eu acho engraçadas. Aliás, a última, como sabem, é daquele cometa, o 3L Atlas, que está a entrar no nosso sistema e que se considera que pode ser uma nave alienígena altamente tecnológica, provavelmente nos vai invadir, porque normalmente é o que a história diz, é todos os aliens que vieram à Terra foi para nos fazer mal, não é? Conta a história. E já agora, e são todos verdes, também se sabe disso, não é? E estes absurdos são promovidos muitas vezes por redes online, e a escola esquece-as, não é? Fazendo conta que aquilo não existe e continua o seu caminho de currículo, fazendo conta que tudo o resto não existe. E isso vai crescendo porque não é esclarecido, porque não há debate e não há esclarecimento sobre este tipo de mitos. Aliás, parece-me que estes exemplos são um exemplo de onde a escola pode estar a falhar, não é? Que é não fazer uma relação da vida com o currículo, a ausência de transferência. Portanto, é mais ou menos esta a ideia. Ou seja, nós hoje temos um fácil acesso à informação, é muito fácil pesquisar, é muito fácil fazer interações, e hoje até usando os modelos de linguagem, extremamente fácil, para qualquer criança. Já nem estou a falar dos adultos, que volto a dizer que são sempre muito responsáveis. O que é difícil é ajudar a interpretar e a validar aquilo que nós encontramos. E essa parece-me que é uma tarefa que é e tem que ser da escola, porque a escola é a instituição de educação por natureza. Se nós retirarmos o digital da escola, provavelmente podemos não estar a ajudar nesta missão. Então os alunos estão a fazer as suas interpretações ou a sua pouca fidelidade de informação fora da escola. Eu queria deixar-vos aqui um pequeno vídeo que ilustra aquilo que eu também considero ser hoje uma espécie de síndrome da velhice do Restelo. O Armindo sofre de um grave problema que afeta milhares de pessoas por todo o mundo: o síndrome da velhice do Restelo. É verdade, é verdade. Hoje em dia há apps para tudo, não é? E no meu tempo é que era bom. As saudades que eu tenho de ir ao clube de vídeo, alugar um filme, não é? Chegar lá, não estar disponível porque outras pessoas já o tinham alugado. Conseguíamos saber quem eram as pessoas civilizadas e não civilizadas, não é? Através de quem entregava a cassete rebobinada ou não. Bons tempos.
Hoje em dia vivemos todos com muita pressa, muita pressa. No meu tempo escreviam-se cartas, não é? Tínhamos que escrever à mão, ir aos correios, à chuva e ao frio, comprar um envelope, comprar um selo, enviar a carta e ficar semanas à espera de uma resposta que podia nunca chegar. Hoje em dia, não, quer dizer, é aquela coisa dos 2 tracinhos azuis, não é? Perde-se ali o mistério completamente. Ok, vou passar os restantes exemplos, são muito idênticos. Então, é um bocadinho este síndrome, esta ideia de que antigamente era bom e hoje é tudo péssimo, não é? Há dias estava a ouvir uma entrevista onde alguém dizia que o ideal eram as escolas voltarem aos anos 80. Eu não sei se nós temos bem noção do que eram os anos 80. E se de facto gostaríamos de regressar aos anos 80. Ok, isto pode ser que depois apareça na discussão. A questão é, faz-se esta diabolização, mas esquecemos de um conjunto de outros problemas que nós temos. Será que nós precisamos de novos modelos pedagógicos? Se, por exemplo, o modelo expositivo garante tanto sucesso? Será que nós precisamos de currículos atualizados? Se já temos um currículo tão perfeito? Será que precisamos de menos tempo de escola, se mais horas têm garantido tanto êxito? Será que precisamos de mudar se os alunos absorvem cada pedaço de algum irrelevante conhecimento? Será que precisamos de outros instrumentos de avaliação? Se, por exemplo, o exame é o mais rigoroso? Quem é que precisa de ludicidade se a alegria na sala de aula é diária? Será que precisamos de outro espaço de aprendizagem se basta uma sala de aula para aprender? Quem é que precisa de inteligência artificial se temos um professor que sabe tudo? E quem é que precisa de ética se a escola é o maior exemplo todos os dias? Estas questões, que como devem compreender são irónicas e provocatórias, estão um bocadinho na mesma versão do To Be or Not To Be do Shakespeare, não é? Ora, parte do problema tem a ver com isto. É que grande parte das aulas hoje, aquilo que nós ouvimos é mais ou menos isto. E se nós continuamos a ouvir isso, não é? Parece-me estranho que continuamos a aceitar que temos a escola perfeita, não é? E a escola, de facto, evoluiu bastante. A questão é que pode, de facto, ser muito melhor. Porque nós temos hoje mais do que informação disponível e exemplos, porque temos, na verdade, eu estou a ser bastante generalista, mas temos excelentes exemplos de escolas que fazem um excelente trabalho. Embora saibamos que, quando se fala de tecnologia, tem aqui alguns exemplos. O exemplo da esquerda é um clássico de antigamente, mas que tem vários erros. E o primeiro deles é porque é que os alunos têm que estar a fotografar uma coisa que nunca vão mais ver na vida. É só para o professor ficar satisfeito com as fotografias. Porque provavelmente aquele mesmo PowerPoint que está projetado já podia ter sido entregue previamente aos alunos. Eles nem precisavam de o fotografar. E ocupar a memória, que é uma coisa chata para eles. E do outro lado, a possibilidade de estarem a controlar aquilo que aprendem. Porquê? Porque têm a possibilidade de cada um ter o poder de controlar a informação, ao invés de ser só controlado ou pautado pelo professor. Mas isto era antigamente, não é? Porque atualmente parece que o cenário é mais este. Aliás, viram há bocadinho aquela personagem que entregava milho aos pomos. E é mais ou menos assim. Aliás, eu não sei como é que estão, mas eu já inscrevi as minhas filhas numa escola de columbofilia, para poder, enfim, enviar mensagens com alguma objetividade, porque é o que permite atualmente. O que é curioso, porque nós temos uma sociedade totalmente digital, não vai voltar para trás, não se antevê que volte para trás. Aliás, o crescimento tem sido também exponencial a esse nível, e temos uma escola que se fecha numa redoma, fazendo de conta que isso não existe. Na verdade, eu não sei se nós não estamos num processo de retrocesso digital dentro das escolas, não é? Evitando todo e qualquer digital. Se começa por um lado pelos telemóveis, eu consigo aceitar que se proíbam telemóveis em escolas que tenham um bom ecossistema digital. Ou seja, consigo perceber que se uma escola tem computadores, uma rede de internet a funcionar, uma boa proteção de rede, um utilizador de 1 para 1, não estou a falar de uma sala informática, estou a falar de um utilizador de 1 para 1 naturalizado, não é digitalizado. É natural, como tenho canetas e cadernos. E as escolas que têm esse ecossistema podem perfeitamente não restringir o uso dos telemóveis, não precisam deles.
A questão é que o telemóvel, em muitos casos, pode ser o único acesso digital que uma criança hoje tem para ter alguma literacia digital acompanhada, não é? Porque se não for acompanhada, vai usá-lo na mesma, só é uma questão de ser fora da escola. E a sociedade está à espera deste tipo de cidadão, porque para qualquer profissão há uma utilização digital. E eu gostava de vos mostrar aqui umas imagens daquilo que foi uma exposição que já tem alguns anos, com o título A Morte da Conversação, e aquilo que eu gostava que vocês reparassem é no número de crianças que aparecem nas imagens. Ou seja, nós temos imensas crianças nestas imagens e como, na verdade, isto é o dia a dia, o que é que nós fizemos? Nós proibimos as crianças de usar. Porque as crianças, de facto, são um absurdo, não é? Quer dizer, a utilização que... Por acaso está ali uma criança, provavelmente a dizer que estão adultos a mexer nos telefones, talvez seja isso. Mas se repararem, a grande maioria dos exemplos que os miúdos tiveram ao longo dos últimos anos foi com adultos, com maus adultos, já agora. E então, o que é que nós fazemos? Proibimos aqueles que, na verdade, aprenderam com os adultos. E isso não deixa de ser particularmente curioso. Depois vem aqueles fenómenos da socialização. Pois é, porque não se socializa, não é? Isto digital é um problema, não me permite socializar. Porque antigamente nós socializávamos imenso. Claro que sim. Antigamente era ver-nos também em enormes fenómenos de socialização. Aliás, há aqui uma imagem onde não há nenhum telemóvel, as pessoas só convivem alegre, com bastante alegria. É evidente que isto é provocador, não é mais do que isso. Consigo perfeitamente perceber que com mais ou menos digital podemos socializar mais ou menos, tínhamos nós regras. E a questão é apenas essa. Não é uma questão de proibirmos nada, é uma questão de regularmos tudo. Como aliás vem aqui. Não sei se têm uma noção, esta é uma imagem que eu usei ainda hoje, porque de um lado são alunos meus a trabalhar com um telemóvel, um computador, papel, caneta, uns estão em pé, outros estão sentados. A questão é tornar processos de forma eficaz. O que eu quero é que eles aprendam objetivamente nos formatos, porque as diferentes tecnologias permitem-nos fazer diferentes coisas. Do outro lado, não sei se têm noção, mas aquilo era um objeto usado nos anos 20 para que as crianças pudessem apanhar sol. Portanto, como veem, com bastante segurança, não é? Parece que foi retirado do mercado porque parece que era perigoso também. Eu gostava de dar-vos aqui um exemplo de algum uso híbrido de digital na educação, ou seja, esta ideia de que o digital não vem substituir nada, o digital vem adicionar algo, ou seja, tudo convive. Não há, e essa é um mito que se vai criando, a ideia que o digital substitui o papel, e nunca ninguém inventou essa ideia de que o digital substitui o papel. Mesmo quem usa manuais digitais continua a ter, só não tem se não os quiser, porque tem um objeto digital e continua a ter muitos objetos analógicos, e eles não se substituem.
Aliás, se nós olharmos para a história, vemos este tipo de notícias, ou seja, e aqui, embora seja uma notícia de 57, lembram certamente dos anos 90 e de se falar bastante da adição à televisão. Também é bom lembrarmos que havia um, dois canais de televisão, eventualmente, e não é possível puxar para trás. Portanto, a adição, ouvimos naquele momento, ou não podemos ver mais. Também deve ser curioso. Ou, por exemplo, as greves, aliás, nem a propósito do dia de hoje, as greves e as lutas sindicais dos professores de matemática contra o uso de calculadoras. Felizmente hoje as pessoas adoram as calculadoras, não é? Atualmente, acho que estamos um bocadinho neste cenário, em que temos que combater as máquinas, porque a tecnologia e os perigos da tecnologia e os perigos da inteligência artificial. É um bocadinho neste momento em que nos encontramos, onde, aliás, há esta notícia que eu vos trago aqui de 2017, de um investigador da Universidade de Buckingham que dizia em 2017 que as máquinas de inteligência artificial estão prontas para dar aulas daqui a 10 anos. Estamos a falar em 2027. Portanto, os robôs podem substituir professores em 2027. Ora, está quase, não é? Por isso, comecem a pensar o que é que podem fazer daqui a cerca de 2 anos, pelo menos, porque está para breve. Em alguns casos, eu até concordo um bocadinho com aquela frase que está aqui do Arthur C. Clarke, não é? Se um professor pudesse ser substituído por uma máquina, devia sê-lo. Em alguns casos, parece-me que eram bem substituídos. Pelo menos, eu costumo dizer isto muitas vezes, há máquinas muito menos frias do que algumas pessoas, portanto, eu até aceitava de bom grado. Por outro lado, se alguém me disser, mas então e aquelas pessoas, e as turmas que estão sem professores? Assim, mas eu não sei se não prefiro uma turma sem um professor do que um mau professor lá dentro. Mas isso, se calhar, é só de mim. Portanto, quando falamos de inteligência artificial, e agora tentando centrar um bocadinho mais na questão da inteligência artificial, nós lembramos muito disto, não é? De uma espécie de uma Skynet, um exterminador implacável que vem do futuro e que nos vai assombrar a todos, ou que já nos está a assombrar a todos. E eu acho que é bom que se pense assim, porque pelo menos hum, eh, ficamos. Pode ser que tenhamos algumas consciências, por exemplo, ou alguma consciência de onde é que andamos a colocar os nossos dados há anos, não é? Se pensarmos desde 56, pelo menos que vai haver um processo de recolha de dados e que neste momento eles são processados de uma forma alucinante, não é? São hexadados a ser processados em nanosegundos. E isso implicaria que nós de facto tivéssemos uma literacia, já não é só uma literacia do digital, mas é uma literacia do prompt, não é? Uma literacia ligada mais à inteligência artificial. Onde é que estamos a colocar os nossos dados? O que é que fazemos com eles? E o que é que fazemos todos os dias com eles? Porque todos usam certamente aqui um telemóvel que vos permite estar a entrar num conjunto de páginas que, com a ausência de literacia, estamos a colocar dados onde se calhar não deveríamos. Ao invés de, se calhar, tendo mais conhecimento, se calhar protegemos melhor a nós e às crianças e aos nossos alunos. Mas há outras invenções que foram diabolizadas durante muitos anos. Portanto, o digital, isto é uma novidade. E se repararem, o armário que usa corrente elétrica para conservar alimentos e que acabou com a salga dos mesmos foi diabolizado durante anos. Não é? E vocês imaginam do que é que eu estou a falar. Portanto, seguindo o mesmo princípio, não devíamos usar frigoríficos também, atualmente, não é? Ou os sinais luminosos evitam acidentes, regulam o trânsito, resultaram no fim da indústria dos apitos e da tarefa da polícia sinaleiro. Portanto, os semáforos também, outra tecnologia que foi diabolizada. E a máquina de exames médicos permite ver dentro do corpo humano sem necessidade de cortar através de uma luz invisível e que foi durante anos considerada bruxaria. Imaginem o que é ir ao médico e ele diz assim, isso é melhor não, que isso é bruxeiro. Não é? Mas eu para ver melhor, se calhar precisava de fazer isso de outra forma. Há um equipamento que faz isso, mas eu não aceito. E isso aconteceu durante bastantes anos. Se calhar ainda há quem assim o pense. Se calhar são os mesmos que também não acreditam que o homem foi à Lua. É uma hipótese. Por curiosidade, vem aqui um conjunto de sistemas e o número de anos que demoraram a atingir 1 milhão de utilizadores. Reparem que o ChatGPT demorou 5 dias a atingir 1 milhão de utilizadores. Atualmente fazem-se 15 milhões de prompts
não é diários, porque eles já estão com uma escala enorme, o que significa que há um gasto energético, que também é se calhar uma preocupação nova que não tínhamos ainda há bem pouco tempo, nomeadamente naquilo que é a sustentabilidade da própria inteligência artificial. E isso, se calhar, a par da proteção de dados, será outro problema que estamos a sentir. E, aliás, há um certo, arrefecimento no desenvolvimento por uma questão relacionada com essa questão energética, até porque as empresas estão a ter alguns prejuízos, porque de facto têm custos elevados e estão a tentar compensar de uma outra forma. Há pouco tempo, no fim de semana, vinham notícias que falavam um pouco deste boom e de poder resultar numa crise económica parecida com aquela que tivemos aqui há uns anos, em que a Troika também esteve aqui. Isso deve ser calculado, mas quando nós diabolizamos, esquecemos daquilo que já estivemos a fazer em termos da nossa pouca literacia. Para que isto são os dados que mais revelados estão na internet. Os e-mails, as palavras-passe, as moradas, os cartões de crédito, são tudo dados que nós sistematicamente colocamos e se calhar alguns de nós já nem sabem onde é que eles estão. Em que plataformas é que foram colocados, quem é que tem acesso. Pensem, por exemplo, de quantos incidentes neste momento acontecem online e após a pandemia eles exponenciaram, porque o mundo passou para um ambiente digital. Com isto, não significa que não existia crime. O crime existia, só que era num formato mais analógico. Hoje, naturalmente, estamos num formato mais digital, o crime também passa para o digital. O que significa que precisamos de outro conhecimento sobre esse mesmo digital. Se a escola se colocar à margem desta literacia, naturalmente os incidentes e os riscos expostos são cada vez maiores. Portanto, e isto é são apenas alguns dos dados que nós temos. Portugal, apesar de normalmente não, ser um bocadinho confundido com a Espanha, não é? O Ronaldo veio estragar um bocadinho isso, porque toda a gente passou a saber onde é que era Portugal, e se calhar já não estamos tão imunes quanto julgaríamos. Curiosamente, se pensarem naquilo que são as competências que o Fórum Económico Mundial propõe como sendo vitais até 2030, reparem que o pensamento analítico e criativo, a liderança, a influência social, a resiliência, a curiosidade, a motivação, a empatia, são tudo competências do foro mais emocional ou social, e apenas a inteligência artificial, a Big Data, a literacia tecnológica e a experiência na ótica do utilizador são 3 competências mais na área do digital. O que é curioso porque estamos, a par deste boom digital, estamos a esquecer-nos das nossas competências humanas. E as competências humanas, como se pode perceber, são fundamentais. E não é a inteligência artificial que as diminui. A inteligência artificial pode exponenciá-las. Nomeadamente, se eu tenho ausência de pensamento crítico, é exponenciado na inteligência artificial essa ausência. Se eu já o tiver, também ele vai ser exponenciado. Portanto, não é um problema da inteligência artificial, é um problema de competência humana. Depois, eu gosto de usar estas imagens porque ilustra um bocadinho parte daquilo que eu vos estou a tentar dizer. Entre o ir para lá ou ficar cá, não é? Na saúde, nós não temos muitas dúvidas, se repararem. Se eu vos colocar estas 2 imagens, que são 2 anestesistas, só que a Matilda é uma anestesista já com alguns anos, o António é um anestesista mais recente, e se eu vos perguntar qual deles vocês selecionavam, com o conhecimento que têm hoje, se precisassem de ser anestesiados, eu gostava que, de facto, as escolhas, se alguém por acaso iria pensar numa opção que não a da direita, por uma questão de eficácia do processo. Ou seja, há um conjunto digital, tecnológico de informação que vos permite maior eficácia no processo. Por que razão é que eu vou escolher o outro? E nós, na educação, pensamos muito, calma, tem que ser um bocadinho mais devagar, porque continuamos a anestesiá-los, por acaso também, só que noutros formatos. Só para esclarecer, a marreta não era para anestesiar ninguém, era só para colocar as pessoas na ordem. Portanto, é uma questão de apenas de reforço. Ou seja, aquilo que estou aqui a propor é uma escolha. Só que a escolha, independentemente de acreditarem, quererem, gostarem ou não gostarem, só gostaria de vos lembrar que o mundo amanhã está a rodar da mesma forma e não está à vossa espera. Nem sequer vai esperar que vocês decidam não
não concordar com isso. Porque não é isso que me estão a perguntar. Ninguém me está a perguntar se eu concordo ou não com o uso da inteligência artificial, ou porque ela está a ser usada e vai continuar a ser usada. O que estamos a perguntar é se eu quero participar num processo de educação com a inteligência artificial. É essa a escolha que estamos a fazer. Podemos usar isto, olhar da forma negativa, olhar para a oportunidade que nós temos do ponto de vista do potencial. E vejam que nos últimos 2 anos, a descoberta que foi feita, as descobertas que foram feitas do ponto de vista, por exemplo, das lutas contra o cancro, em 2 anos, é a mesma que foi feita nos últimos 30. Eu posso negar a isso e dizer assim, não, realmente isto faz muito mal, sim, mas também como foi o caso da bomba atómica, a energia nuclear pode também servir para fazer muito mal, é evidente. Por isso é que eu preciso de cidadãos informados e conscientes daquilo que estão a fazer com a tecnologia que têm nas mãos. E por isso é que uso muito esta metáfora, se nós na verdade podemos aprender a nadar estando fora d'água. E esta é a analogia que eu faço com a escola. Se a escola evitar o uso digital, se o professor evitar o uso digital, se o professor evitar o facto de usar a inteligência artificial com os meus alunos, não significa que eles não o usem na mesma. Vão continuar a usar, só que sem acompanhamento e monitorização. O que significa que podem estar a nadar em alto mar completamente afogados, sem supervisão alguma. Aliás, alguns provavelmente já não há por baixo, sem se aperceberem, não é? E aquilo que estou a propor é que de facto isto seja incluído formalmente, e não só, e conscientemente, como forma de eu poder acompanhar, de maneira que, como também numa piscina, nós não vamos para uma piscina nadar logo para uma piscina sem fundo. Nós começamos, se calhar, a molhar os pés até ao joelho, com procedimentos acompanhados, por se calhar mais do que uma pessoa, com turmas reduzidas, já agora, seria ótimo, com tecnologia apropriada para que eu vá crescendo de forma equilibrada e com bastante bom senso. É essa a questão. E para isso, o que estou também a dizer-vos é que não é uma questão de proibição, é uma questão de regulação, tal como no trânsito. Eu não vou para a estrada se não souber conduzir, ou pelo menos não devia. O que significa que também isso, mesmo sendo proibido, pode acontecer. Mas há regras para isso. E como é que nós ajudamos? Com mais informação, mais formação, mais regulação. Há locais onde eu posso estacionar, há outros onde eu não posso estacionar, há sítios onde é sempre obrigatório, noutros é proibido circular. Ou seja, e essa regulação eu tenho que, até dentro de uma escola, saber posicionar-me. Agora, será que há regras dentro de uma escola ou a regra é simplesmente não estacionar e fica assim resolvido, não é? E é esse o problema. Portanto, a questão que eu vos deixo aqui é pensar se hoje já utilizaram a inteligência artificial. E para aqueles que estiverem a pensar na inteligência artificial, nesta propriamente dita que vos mostro nesta imagem, pensem, por exemplo, em todos estes equipamentos que vos vou mostrar, se não foi já uma utilização de inteligência artificial que estão a fazer, só que se calhar de forma inconsciente. Os automóveis que conduzem atualmente, ligados às aplicações que alguns têm, aos sensores que alguns têm, à geolocalização e aos sistemas de navegação, o vosso telemóvel e o facto de usarem dados sistemáticos, seja a vossa impressão digital, o vosso reconhecimento facial, ouvir-vos, a voz que grava daquilo que dizem para um telemóvel e a forma como esses dados são processados de forma também ela alucinante. As vossas casas inteligentes e os equipamentos que estão ligados nas casas. Aplicações como esta, os cartões de compras não deixam de ser análise de dados. Na verdade, trabalhamos para cada uma das aplicações ou para cada um dos cartões que nós temos. Somos utilizadores, logo damos um contributo gratuito a cada uma dessas empresas. Por um lado é bom, porque poupamos recursos, mas sabem que estamos a fornecer dados que permitem tirar várias conclusões sobre cada um de nós. Ou as escolhas que nós achamos que fazemos quando estamos a usar canais de streaming, achando que estamos a escolher alguma coisa, e a questão é se já não estão a escolher por nós, se pensarem que o algoritmo consegue definir pelo vosso histórico algumas dessas escolhas. Eu podia avançar para os e-mails que vocês escrevem e a forma como eles hoje já são escritos, portanto, uma vez mais a questão do poder da escolha, ou as mensagens, quando nós dizemos, o meu telefone tem a escrita inteligente. Sim, ele é inteligente porque na verdade eu já lhe fui dando inteligência. Então ele vai adicionando termos e quando eu penso que estou a escrever uma mensagem com um determinado tipo de vocabulário, na verdade esse vocabulário foi adicionado porque eu já fiz outras mensagens parecidas e ele foi
adicionando. E vocês conseguem ver isso quando fazem uma pesquisa num espaço, abrem um outro site e essa pesquisa vai voltar a aparecer e vocês questionam-se como é que ele sabe que eu queria comprar uns sapatos azuis e daquela loja. Porque cruzou a informação. Enfim, e esta é uma outra possibilidade. Eu sei que grande parte de vocês não conhece, mas fica aqui a dica. O que é a inteligência artificial generativa? Portanto, e com isto, só para resumir, portanto, esta ideia de podermos resolver problemas complexos e automatizar tarefas para melhorar a eficiência da nossa vida. Portanto, na verdade, tem muito que ver com isso. Identificar padrões, tomar decisões de forma autónoma, assistida, tendo em conta que, na verdade, sou eu que lhe dou comandos. E ao lhe dar comandos, significa que eu tenho o máximo possível de informação para lhe dar bons comandos, para obter também melhores decisões e melhor raciocínio. Se por um lado nós achamos que a inteligência artificial não pode reconhecer emoções, ou melhor, não pode sentir emoções, mas pode reconhecê-las. Portanto, nós hoje já temos juízes que tomam decisões em tribunais americanos por inteligência artificial, temos médicos que operam, que na verdade são modelos de inteligência artificial. Eu não sei até que ponto é que também não temos, e já temos alguns tutores, professores, que também o fazem em alguns países, nomeadamente na Austrália, no Japão ou no Reino Unido. Agora, competências humanas como empatia, criatividade e compaixão poderão ser insubstituíveis. Se nós soubermos também o que é a inteligência humana. E esta capacidade de nós nos modelarmos, de interagirmos com o mundo e de nos adaptarmos. Eu dou-vos um exemplo. O apagão de há uns meses ilustra a capacidade que o ser humano tem de ter que se adaptar muito rapidamente, independentemente de se é com ou sem digital, adapta-se. E essa capacidade é uma capacidade claramente humana. A capacidade de relacionar factos, emoções e a capacidade de amar são também um comportamento, uma capacidade claramente humana. Seria bom que nós investíssemos mais neste tipo de capacidades, em vez de tentarmos ser como as máquinas. Porque as máquinas têm o seu papel, vão provavelmente apoiar-nos em todo esse processo que já está muito nivelado do ponto de vista cognitivo, e por isso é que nós temos muito medo, mas se eu explorar um bocadinho mais essas outras competências, se calhar teria muito a ganhar. Aliás, esta ideia do António Damasio, não o ex-presidente do Benfica, mas o neurocientista, que diz que nós não somos máquinas pensantes que sentem, mas máquinas sentimentais que pensam. Esta é uma ideia que me parece interessante, embora bem sei que se calhar nem todos o são. Estou-me a lembrar do Trump, provavelmente é uma coisa diferente. E para os professores, para os pais que estão aqui, eu acho que estas duas ideias-chave que vos queria também deixar. Para que se possa transmitir afeto é preciso que se sinta afeto. Ninguém dá o que não tem. E isto é uma competência humana. O corpo transborda quando está cheio. O professor tem de transbordar afeto, cumplicidade, participação no sucesso, na conquista do seu aluno. Isto é uma competência humana. Não é a máquina que me substitui neste aspecto. No olhar, no toque que eu entrego a um aluno. Ele espera isso de mim. Não espera só conhecimento. Aliás, o que ele espera mais é a atenção. Por isso é que eles requerem tanta atenção e por isso é que às vezes fazem disparados, porque a atenção que for é sempre bem-vinda. Quando olham para estas duas imagens, vocês veem duas imagens que representam o método de Londres, ainda assim a imagem da direita é a imagem que conhecem melhor e é uma imagem falsa, porque na verdade é uma representação, enquanto que a imagem do lado esquerdo ilustra claramente o percurso. Ora, é isto que faz a inteligência artificial, que é pegar em dados e ajudar-nos a fazer uma melhor interpretação. Portanto, é isso que nós temos nas mãos. E eu queria agora passar por uma questão dos mitos, para depois vos dar as dicas e terminar. Nós temos alguns mitos que são precisos esclarecer, nomeadamente o mito do retrocesso dos nórdicos. A ideia de que os nórdicos retrocederam no uso digital é um mito, é falso. Os nórdicos continuam a usar o digital da mesma forma como sempre usaram, isso não se alterou, com ambientes analógicos. Nada daquilo que não vos mostrei até agora, até em vídeos anteriores. Portanto, a ideia de que os nórdicos abortaram ou deixaram o digital é falsa. E por muito que a comunicação social continue a veicular essa notícia. Depois o mito do pensamento crítico e de que os miúdos não têm pensamento crítico e que a inteligência artificial é que está a provocar essa ausência de pensamento crítico. Isso também é falso, porque os miúdos não têm pensamento crítico e os adultos também não. Não é? Por isso é que são os adultos que votam em quem votam, já agora. Os adultos
ou a sociedade é uma sociedade com menos pensamento crítico, portanto, como eu dizia há pouco, vai ser exponenciado quando eu utilizo um sistema de linguagem como aquele da inteligência artificial. Portanto, convinha que nós, na verdade, pensarmos o pensamento crítico é provocado por uma ação pedagógica, por uma intencionalidade pedagógica. É aquilo que eu faço, por exemplo, com o questionamento. Nós, como gostamos mais que os alunos deem respostas, ao invés de eles fazerem perguntas, na verdade não desenvolvemos esse pensamento crítico, o que não deixa de ser também curioso. Vou passar o vídeo porque depois não tenho tempo. E depois o outro é o mito da leitura, esta ideia de que os miúdos hoje não leem, não veem, enfim, são os trastes, não é? Uns incompetentes. E nós esquecemos da sociedade que nós fomos. Nós há 30 anos, não é preciso ir mais longe, mas podemos ir às 50 e pensar quais eram os índices de analfabetismo, que hoje estão nos 2, pouco por cento, e chegámos a ter 30% na altura do pós-25 de Abril. Temos dados que mostram que os jovens hoje leem cada vez mais. Noutros formatos, é verdade, leem, essa é a questão. Depois, a ideia de que nós hoje temos alunos, eles têm muito piores competências. Esquecemos vários fatores. Um deles é que nós temos hoje todos os alunos na escola, e há uns anos apenas tínhamos alunos até ao 9º ano, e nem todos seguiam o secundário, e hoje estão todos no secundário, quer queiram, quer não, uma vez mais. Portanto, se estão todos, naturalmente nós temos que olhar para essa nova realidade. E depois, trago-vos aqui 3 exemplos, mas se vocês pesquisarem, vão encontrar sem número de notícias, de mostrar que nós nunca tivemos tantas startups criadas em Portugal e tantos jovens a criarem startups. Portanto, esta ideia de os jovens empreendedores, por acaso trago-vos alguns na área do digital, mas outros nem sei, nem é na área do digital. Ainda há pouco tempo aqui na Maia apareceu também aqueles miúdos que criaram também um outro produto ali da Escola Secundária da Maia. Nós temos muitos miúdos a fazer coisas brilhantes, mas só gostamos de olhar e ler aquilo que de facto é mau. E é curioso porque já antes acontecia, só que não era propagado. E depois o mito de que existe muita tecnologia. Ora, se existisse muita tecnologia, na verdade não havia esta questão nas escolas. E as escolas não têm a tecnologia que deviam ter. Isto é quase como ter o melhor estádio do mundo, que é aquilo que eu vos trago, ter o melhor estádio do mundo, com tudo o que é de bom e melhor, só que vos falta uma única e exclusiva coisa. Estão lá os professores, está tudo perfeito. Só não temos uma bola para jogar, que é de facto esse digital. E depois falamos como se na verdade tivéssemos um ecossistema digital preparado. Não existe nas escolas um ecossistema digital preparado em condições. Tivemos uma autoestrada cheia de buracos. Colocámos lá os carros há uns anos, há 2 ou 3 anos com o plano de atenção digital, e neste momento devem ter as rodas todas furadas. Eu gostava de saber que agora, quando tivermos autoestradas em condições, se temos carros para andar. Não temos. E depois o mito do plágio, que também acho muito interessante. Esta ideia de que, pois, hoje os miúdos podem copiar, como se há uns anos não pudessem. E o plágio sempre existiu, e na verdade esta inteligência artificial também tornou o plágio democrático, não é? Porque há uns anos o único plágio seria feito, por exemplo, com centros de explicações, com pais ou mães que ajudavam em alguns trabalhos. Ora, hoje qualquer aluno com a IA rapidamente faz um trabalho. Ótimo. Parece que terá sido muito competente nessa execução. Onde é que está o problema? É pelo facto de eu ter enviado o trabalho para casa. Ou seja, o erro não está no miúdo ter feito o plágio, ele fez o plágio porque na verdade recebe para casa 10 trabalhos para fazer para amanhã. E nós, como exageramos na taxa de esforço que lhes pedimos, eles na verdade começam a tomar opções. E se calhar só se envolvem no professor que por acaso já tem empatia, na disciplina que mais gostam, e o resto fazem dessa forma. Qual é o erro? É como é que eu avalio. E como é que eu avalio? Tenho que pensar que o sistema de avaliação que eu tenho que ter tem que conceber outras tipologias de instrumentos que me permitam, por exemplo, que ele argumente o seu trabalho também em aula. Ou, eventualmente, que ele construa o seu trabalho na aula, não em casa. Não é? Quando já temos uma escola que tem tanto tempo letivo. Aliás, tem demasiado tempo letivo. Portanto, até isso é exagerado. Queria terminar, então, com uma receita que vos deixo para os próximos dias. E a receita é da criação de um bom prompt. Ou seja, o prompt, na verdade, é a instrução, que se divide em 5 partes. Ou seja, esta ideia de criarmos a persona, ou seja, criarmos o contexto, afunilando a base de dados. Portanto,
exemplo, sou um professor de História e de Geografia de Portugal, do segundo ciclo de ensino básico, nomeadamente do 6º ano, de uma escola em Portugal. Criar um objetivo, portanto, aquilo que eu preciso é que dar-lhe um verbo de ação, nomeadamente cria um roteiro de uma visita de estudo ao Castelo de Guimarães e ao Paços dos Duques para os meus alunos do 6º ano. Depois, especificar o meu destinatário, ou seja, qual é o meu destinatário, qual é o meu público-alvo. No caso, os meus alunos do 6º ano, sabendo que são 28 na atualidade, 2 franceses, 2 paquistaneses, e tenho 2 alunos que têm dificuldades visuais com as seguintes especificidades. E é aqui que entra a quarta parte, que são os critérios. E os critérios, ou os parâmetros, devem ser detalhados. Nomeadamente, eu quero o guião deve estar em português, francês e urdu, com atividades de suporte e sugestões específicas, tendo em conta a saída do local e o regresso na hora e na data, o tempo da viagem, ou seja, tudo aquilo que na verdade eu preciso, todos os parâmetros para todo este modelo. E isto é a informação que eu estou-lhe a colocar, porque eu é que a sei. Portanto, ele vai cumprir com aquilo que eu na verdade também lhe vou dar. Se eu lhe der menos, vou obter menos. E esse é o ponto. E já agora, o último ponto tem a ver com a quinta parte, que é a estrutura. Como é que eu quero que o produto saia? E se eu quero que o produto seja um plano de uma visita de estudo estruturado numa tabela, com horas, de cada atividade, escrito num tom formal e já agora bastante irónico, porque quero usar bastante a ironia, é esse o tipo de produto, mas podiam ser um quiz, podia ser num gráfico, pode ser num texto, pode ser num poema, pode ser numa música, ou seja, o tipo de formato que eu quero de saída. Ou seja, o resumo do prompt, o meu prompt inicial seria algo deste género. Se um aluno for capaz de fazer isto, não me venham dizer que ele não escreve. Ele tem que pensar e vai escrever. O que vai significar que as interações que eu vou fazer a seguir com este modelo de linguagem são mais reduzidas, porque eu acabei de criar quase que um tutor na minha imagem para eu poder relacionar com este professor de história que acabei de criar. Sugestões então para os próximos dias. Experimentem, façam experiências. Mas quando fizerem experiências, façam a verificação daquilo que é o conteúdo que partilham, eventualmente até cruzando em diferentes modelos de linguagem. Depois, e nomeadamente verificando os fatos até com outras bases de dados. E isso é preciso fazer também com os alunos em aula. Se cumprem as políticas de uso de inteligência artificial, se é que existem políticas nas escolas sobre o uso de inteligência artificial. Aliás, há recomendações da Unesco para isso, tenho algumas dúvidas que tenham sido sequer lidas. Depois, em termos de citações, porque também é possível, e as normas APA hoje permitem a citação da inteligência artificial e explicam como. Considerar questões de privacidade e segurança. Quais são as políticas de privacidade? Por exemplo, contas institucionais são sistemas pagos, são sistemas gratuitos. Onde é que eu estou a colocar dados? Porque se for gratuito, significa que nada é gratuito. Eu estou a usar dados gratuitos, logo estou a usá-la para treinar. E ela está a usar os meus dados para outras funções. E depois usar de forma responsável e ética. Ou seja, se eu tenho conhecimento suficiente para confirmar se aquele resultado está correto. É preciso questionar-me várias vezes. E isto é, na verdade, um apelo à filosofia. E digam aos alunos aquilo que fazem para que ganhem esse compromisso. Façam com os alunos, ganhem esse compromisso também com eles. Pensar no ecossistema, tendo em conta tudo aquilo que vos disse anteriormente, ou seja, do ponto de vista da segurança, conhecerem o Education Act da União Europeia é um primeiro bom princípio, porque é um objeto regulador. Promover o erro, ou seja, atividades que tenham erro, são sempre interessantes porque percebe-se que a própria IA tem alucinações como qualquer um de nós. Portanto, isso são sempre desafios interessantes. E depois, muitas vezes, até fazendo cruzamento entre os objetos que eles vão retirando, é sempre muito interessante. Alterar os modelos de avaliação, o que significa que eu tenho que usar outro tipo de instrumentos para avaliar, tendo em conta este mesmo contexto. Inspirarem-se com partilhas entre colegas. Há muitos colegas que fazem partilhas de utilizações que já fizeram com a IA em sala de aula, e acho que daí nasce muito, muito crescimento também. E depois criar emoção, ou seja, não é a tecnologia que é viciante, é o professor que tem que ser viciante. E para isso, os alunos estão à espera do nosso olhar, estão à espera do nosso toque, estão à espera da relação. É isso que os faz lembrar um professor, não é o facto de eles saberem muito sobre um determinado tipo de assunto. E eu termino lembrando que a inteligência artificial ainda não sabe lidar com a falta de papel higiênico, e quando o Teams bloqueia, a IA responde, mas os professores é que educam. E já agora, são os únicos que sabem fazer este olhar, do eu já te avisei. Portanto,
se tivessem que responder a este quiz, quem é que acalma melhor uma turma de nono ano às 3h30 da tarde? Será que é o ChatGPT, a Alexa ou uma professora com 30 anos de serviço? Obrigado. Obrigada, Marco. E deixamos essa pergunta em aberto. Já temos aqui professores a dizer hipótese C. Obrigada pela tua apresentação aqui neste tópico. Muito bom, já temos professores aqui a dizer. E agora vamos abrir o espaço a perguntas. Portanto, vão escrevendo aqui no chat as perguntas. Mas, entretanto, gostava de partilhar aqui um comentário que surgiu quando estavas a falar do pensamento crítico, Marco. A professora Ivone disse: os miúdos adoram pôr em questão o mundo que os rodeia e pensar como melhorá-lo. Nem sempre lhes damos essa possibilidade. Para eles serem críticos, temos de lhes dar espaço de momentos, não é? E já agora em relação a isso, e por isso é que alguns proíbem o digital, porque o digital possibilita que um aluno questione o professor em tempo real. E então, como nós Uhum, temos receio, o melhor é não os deixar fazer essa questão. Isso é muito uhum. importante. Acho que essa ideia é uma ideia interessantíssima. Muito, muito interessante, concordo. E aqui na UBO até estamos constantemente a pôr problemas reais em frente aos alunos e a dizer-lhes pensem neles e pensem nas soluções para eles, desde pequenininhos até mais velhos, portanto, isto é muito bom, muito bom. Entretanto, enquanto os professores vão aqui, estão todos a agradecer-te no chat, não sei se consegues ver o chat, Marco, mas está aqui Sim. tudo a entrar a agradecer. Em termos, tu partilhaste aqui muita coisa, muita informação. Ah, o professor António diz a resposta à última questão é às 3h30, nenhum. Às 3h30 é um horário complicado, não é? Estou ali depois do almoço, é um horário complicado. Mas se for à segunda-feira é melhor do que à sexta. É verdade, Para é todos. verdade, sim, E para as senhora. pessoas têm mais paciência também. É verdade. Assim, em termos de. Eu estou só aqui a pensar, um professor que tenha mesmo muito receio de inteligência artificial, nunca tenha tocado neste tópico. Um bom recurso onde começar, para além de ir experimentando, obviamente, que é recurso número um, que outro recurso é que recomendas que um professor possa consultar, ver, ler, estudar para Tem- começar? Enfim, eu tenho estado a ler, tenho que fazer formação. Assim, Uhum, isto é a mesma coisa que eu gostava muito de conduzir um carro Fórmula 1. uhum, Eu não posso simplesmente chegar ao autódromo do Estoril e, se lá tiver um carro, pegar no carro e ir-me embora. Eu preciso de um processo de formação. E a primeira resposta, eu acho que é essa, é procurem informar-se, porque quanto mais informação tiver, mais competência têm até para ganharem essa confiança também. Ah, e principalmente formação, por exemplo, em questões como, quando ouvem os alunos dizer que fazem isto, aquilo ou aquilo outro, convém eu saber o que é que aquilo significa. Um aluno uhum, que me diz que o professor fez esta apresentação no Gama e eu não faço ideia o que é que ele me está a dizer, não é? Quer dizer, eu tenho que rapidamente perceber o que é que se passa ali, que mundo é aquele, não é? uhum. Portanto, a primeira sugestão é essa. Tirem a carta. Isso, tirem a carta, eu gosto dessa expressão. E gostava de saber quando ter um carro de Fórmula 1 também. Temos aqui a professora Ana que diz que concorda com tudo o que foi dito. A questão é: estarão as escolas devidamente apetrechadas tecnologicamente? E Não, depois claro há que não. aqui. Pronto, não. É isso que estava a dizer há pouco, é o tal estádio de Alvalade, ou seja, eu posso ter uma escola que, do ponto de vista da infraestrutura, até pode ter algum interesse, algumas escolas até têm um mobiliário recente, mas, ou porque não está bem, o uso digital numa sala de aula não pode ser na mesma tipologia quando uso uma metodologia muito analógica. Ou seja, Uhum, estar numa fila uma sala com computadores, ou uma sala sem computadores, ela é claramente diferente. A dinâmica é uhum, outra. uhum, Uh, Agora tenho muitas dúvidas. Reparem que grande parte do investimento digital é na projeção, ou seja, é na frente de sala. Tenho muitas dúvidas porque o plano de transição digital que aconteceu, ele aconteceu muito debilitado. Nós, uhum, nós temos muitos computadores que continuam sem ser entregues, já mudámos de governo, não é? E continuam sem ser entregues. E não há solução para isto. Os routers foram retirados, ou seja, aqui até era uma vantagem, porque eu podia ter um acesso à internet, e foi também aos professores já agora, muitos deles. Isto é absurdo, quer dizer, eu retirar o digital da escola, eu consigo perceber o porquê de uma dialização, provavelmente por questões económicas, não é? Ou seja, eu dializo uma coisa que não consigo pagar, eu também consigo perceber isso. Não sei se é, isto é um alegadamente, convém dizê-lo.
mas é uma interpretação. Certo. Pronto, obrigada, Marco. Eu estou aqui a olhar para as horas e estamos na hora e não quero atrasar ninguém, portanto, coisas muito rápidas. Número um, Marco, agradeço-te uma vez mais por disponibilizares o teu tempo e vires falar connosco, e estão muitos professores aqui a agradecerem no chat também. Foi uma partilha muito, muito valiosa, e alguns professores parece-me que não é a primeira vez que te vêm a falar, porque dizem que as suas apresentações são sempre muito boas. Portanto, tens aqui algumas pessoas que Agradeço. provavelmente já te viram falar. Para os professores que não conseguiram entrar logo de início, nós vamos partilhar a gravação, e Marco, se me puderes enviar a apresentação, eu depois partilho com os professores também, se for uma Ok. possibilidade. Ok. Vou aproveitar para colocar aqui um link onde podem ver os nossos próximos webinars, que já não vão ser um por dia e não vão ser no contexto da Code Week, mas nós temos webinars todos os meses, pelo menos uma vez por mês, muitas vezes mais do que uma vez por mês, portanto vão acompanhando. Vamos ter o nosso questionário final também, portanto tirem só 10 segundinhos para responder. E a única coisa que me falta dizer é obrigado aos professores que se juntaram a nós todos estes finais de tarde durante as últimas 2 semanas. Foi um prazer do nosso lado fazer estes webinars para vocês e passar esta horinha convosco ao final do dia. Para mim em especial também, que estive aqui em muitos dos webinars. E espero ver-vos em breve na plataforma, na minha caixa de correio, noutros webinars, o que seja. Portanto, vamos falando, vamos vendo e até breve. Obrigada, Marco. Vou, entretanto, encerrar a sessão. Obrigado, eu é que agradeço. E bom fim de semana para todos. É verdade, bom fim de semana. It has been an education. Yes, it has, Cristina. Yes, it has. Boa noite. Fiquem bem. Obrigado, Joana. Tchau, Marco. Até breve.